Presidente Rodrigo, colegas deputadas, colegas deputados, que a gente precisa entender, nesse momento que o país vem vivendo uma série de transformações, é a oportunidade que cada parlamentar tem hoje de poder destravar a economia e o Brasil voltar a crescer. Essa MP, a MP 881, a MP da Liberdade Econômica, ela trata exatamente sobre uma das pautas que mais preocupam cada trabalhador, cada empresário, cada um que quer ver o Brasil retomar o seu crescimento, que é a intervenção que o Estado tem tido ao longo desses últimos anos, impedindo, burocratizando, amarrando as relações que nós assistimos cotidianamente, com fechamento de empresas, com salas comerciais à locação em todo o país, porque nós não conseguimos dar segurança jurídica, nós não conseguimos estabelecer uma rotina que mire o crescimento econômico com a liberação das amarras da burocracia estatal. A liberdade econômica traz essas garantias de livre mercado. Ela oportuniza e valoriza a boa-fé do empreendedor que quer ver o seu negócio prosperar. E isso tem eco em todos os estados, em todos os municípios. Nós temos um país com 14 milhões de desempregados. Nós temos um estado que engessa a oportunidade de abertura de novas empresas, da tecnologia de informação, das inovações, constrói amarras que não podem prosperar mais num país de reformas que nós estamos vivendo. Tendo em vista a reforma trabalhista, tendo em vista a reforma previdenciária, agora a reforma que trata da liberdade econômica. Está na mão de cada uma dos senhores e senhoras, a oportunidade de ver e contribuir para que o Brasil volte a crescer. E eu não vou abrir mão da minha participação, da minha atitude, para dizer que sim, a MP 881 é muito importante. E é esse o sentimento que nós temos, restringindo a atuação do Estado e dando o princípio da boa-fé como norteador para que empresas de baixo risco possam se sustentar, possam se organizar, possam se constituir e garantir a abertura de novos postos de trabalho. E é importante que a gente ressalte isso. A precarização está na ideia de quem não conhece, de quem não estudou essa reforma. E é importante nesse momento nós discutirmos aqui que não é para todos a liberação da mão do Estado na atuação desses negócios. São empresas de baixo risco, de baixo potencial ofensivo, que não contém limites, que não contém vedações com relação a processos mais complexos. Isso significa, sobretudo, o destravamento da economia. E eu quero aqui endossar a palavra daqueles que querem ver aprovada essa reforma, porque nós precisamos fazer com que o Brasil volte a crescer. O excesso burocrático, o excesso fiscalizatório atrapalha sobremaneira quem empreende no país. E uma das coisas que eu trato aqui é a oportunidade da gente ver a participação de pessoas que constroem o Brasil que nós queremos. Hoje nós recebemos aqui na Câmara Federal uma delegação de empresários de todos os lugares do país. Mas eu ressalto aqui a participação e as informações que traz o vereador Ricardo Gomes, de Porto Alegre, que foi secretário de desenvolvimento do município e que assusta o número, o volume de processos que estão travados pela burocracia estatal. Em Porto Alegre são 70 mil microempresas individuais. Dessas 70 mil, 63 mil não constam com um processo devido de regularização. Apenas 7 mil têm irregularidade. É a minha cidade. A cidade onde eu comecei a minha carreira política e a cidade que eu quero ver nortear o crescimento da economia do Rio Grande do Sul. Aí o secretário, vereador Ricardo Gomes, trouxe não só esse dado que preocupa pela falta de regularização das empresas,
mas 40% do tempo dos servidores da prefeitura que tratam desse assunto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico está dedicado a empresas de médio e alto risco. Empresas que vão continuar com todo o rigor legislativo, fiscalizatório, de controle que o Estado convencionou. Agora, 60% dessas empresas que são de baixo risco poderiam estar sendo regularizadas imediatamente, constando aqui de um processo célere que incentiva e que capacita essa economia, esses empreendedores que nós queremos ver no país, ajudando a nossa economia a retomar o seu crescimento. 60% do tempo gasto pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre está sendo gasto em quem não precisa. Essa MP agiliza. Essa MP não pode travar o país. Essa MP, ela traduz a vontade que nós temos de ver a desburocratização, a agilidade e a certeza que nós queremos encontrar um novo Brasil. E para isso foi feito aqui, comunico aos senhores, um destaque da deputada Luísa Canziani, que trata das inovações tecnológicas, que elas possam ter uma prerrogativa de investimento junto aos órgãos de governo, aos bancos, às agências reguladoras, para que elas possam catalisar e desenvolver novas formas de relação. O que a gente está acostumado a debater aqui é a ortodoxia da política. O que essa MP traz é inovação da política, é inovação da economia, é a chance de nós vermos acontecer um novo Brasil pensando diferente. O Brasil que está caminhando para a mudança, que caminha com as reformas, mas que investe e olha em quem empreende. E é por isso que eu clamo aqui, a cada uma, que esta reforma seja aprovada e que nós possamos dar início a uma nova economia. Nova economia que nós sustentamos lá no Rio Grande do Sul, porque muitos falam aqui de grandes empresários, dos riscos que tem na liberação ou na confiança. Eu falo aqui do microcrédito gaúcho, que investiu em mais de 110 mil gaúchos com financiamentos de baixo custo para desenvolver a manicure, o salão de beleza, a padaria, o mini mercado. São empresários como esse que hoje estão fechando suas portas, reduzindo sua atividade contributiva para o país por conta do excesso de leis. Nós temos aqui e tivemos a participação do presidente Rodrigo Maia, que definiu, não só com o nosso deputado relator, Jerônimo Guerreiro, um processo onde a emenda aglutinativa traz temas menos complexos que o texto original, mas que traz uma importância de alto relevo para o desenvolvimento do país. Nós não podemos aqui deixar de investir nisso. A economia, as relações sociais, as relações empresariais, a forma com que nós conhecemos o país está mudando. E essa mudança é pautada por quem acredita que a inovação e a transformação se dá por caminhos diferentes. Hoje a gente vê aqui a desburocratização, a falta de agilidade na concessão de licenças de alvarás como impeditivo para isso. E eu quero acreditar que o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para as futuras gerações, vão conhecer um Brasil onde o Estado acompanha, fiscaliza, sim, mas que dá agilidade para que novos negócios surjam, que empresas se consolidem, que empregos possam ser gerados, que a projeção que faz o governo de mais de 3 milhões de empregos possa ser efetivamente cumprida com quem acredita na reforma e na MP 881. Essa MP é uma medida de extrema importância. Nós aqui precisamos deliberar sobre ela, que os destaques possam apurar melhor, ainda mais o texto, mas que nós aqui façamos desse dia um marco para a micro e pequena empresa, para as empresas de baixo risco, para que elas possam ter a agilidade que nunca tiveram e com certeza a abertura dos postos tão sonhados de trabalho para cada brasileiro e para cada brasileira construir um Brasil de novas ideias.